Boa tarde, estamos hoje aqui reunidos em frente ao Tribunal de Santa Cruz, na presença do Sr. José Manuel Coelho, a quem desde já agradecemos a sua presença. Este trabalho será realizado no âmbito da disciplina de Filosofia, cujo tema é a cidadania, e assim sendo, daremos início à nossa entrevista. Muito bem, Sr. Coelho, no âmbito da política, que cargo desempenha? Sou deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. O que é para si a cidadania? A cidadania é o dever dos cidadãos de participar na administração dos negócios do Estado, da vida pública. E isso foi uma conquista que se deu ao longo dos séculos. Primeiro na Grécia Antiga, onde havia os cidadãos, que eram aquelas pessoas que eram ricas e abastadas na época, que participavam de sítios, da cidade. Tinham o direito de administrar a cidade. Os escravos não tinham direito a serem cidadãos. Mais tarde, isto já muito depois do Império Romano, depois de ter passado a Idade Média, a cidadania ampliou-se a todos os cidadãos. A igualdade, fraternidade, foi o lema da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, no século XVIII, aliás no século XVII, é que possibilitou o conceito de cidadania que nós hoje temos atualmente nas democracias modernas ocidentais, que é o direito dos cidadãos participarem, serem sujeitos ativos na administração dos negócios da vida pública e do Estado. Muito bem. O que significa dizer sou um cidadão e quais as consequências que resultam de sermos reconhecidos como tal? Ao sermos cidadãos de corpo inteiro, significa que nós podemos eleger e ser eleitos para qualquer cargo político. Eu, por exemplo, sendo um operário da construção civil, já fui candidato à mais alta magistratura da nação portuguesa, que é a Presidência da República. Portanto, uma das conquistas do 25 de Abril, da Revolução de Abril de 1974, foi devolver os direitos de cidadania que a ditadura do Salazar proibia. Portanto, o cidadão tem o direito a participar, independentemente da sua religião, ou a grau cultural, ou a grau académico, está em pé de igualdade para concorrer a qualquer tipo de eleição na administração do Estado, quer seja nas autarquias locais, nos governos regionais, na Presidência da República, no Governo da República, na Assembleia da República e por aí fora. Acha que é um bom cidadão e porquê? Eu acho que sou um bom cidadão no sentido da participação, porque na medida que eu exerço os meus direitos cívicos, digamos que aquela pessoa que não exerce os seus direitos cívicos, não participa, também não quer dizer que seja um mau cidadão. Pode a pessoa se sentir, portanto, perseguida, como é o caso daqui da região autónoma da Madeira. As pessoas, para exercerem o seu direito de cidadania, uma vez que aqui na região autónoma da Madeira não vivemos numa democracia plena, nem numa democracia amordaçada, à maneira do Dr. Alberto João, as pessoas têm medo de participar, têm medo de exercer os seus direitos, porque depois são perseguidas no emprego, ou se são jovens, como é o vosso caso, podem ter dificuldades a arranjar emprego depois de concluírem os vossos estudos, e de maneira que existem aqueles atropelos à democracia que fazem com que o cidadão não participe ativamente, use os seus direitos de cidadania. Cidadania é aquele cidadão que não se limita só a votar. Além de votar, participa na administração pública, é candidato, arrisca-se a ser candidato, pertence a um partido político. Isso é que é um cidadão a tempo inteiro. O cidadão que se recusa a participar porque tem medo, não é um cidadão de corpo inteiro, é um cidadão que não exerce a sua cidadania. Porque o exercer a cidadania implica a participação, eleger e ser eleito também para cargos públicos. Ok. Nós, enquanto cidadãos, o que é que nós podemos esperar após nós elegermos alguém para um cargo político? Os cidadãos, quer sejam eleitos a um cargo político ou contribuam para a eleição de outro cidadão para um cargo político, esperam que esse cidadão cumpra as promessas que fez aos eleitores. As pessoas, quando vão votar, revêem-se num candidato ou num partido, identificam-se com o programa que eles defendem e querem que esse programa seja implementado, seja levado
seja executado. O que não acontece, infelizmente, com a maioria dos partidos e políticos em Portugal, que prometem aos cidadãos um certo número de coisas, que depois, uma vez eleitos, deixam isso tudo para trás das costas e abandonam os eleitores. E os cidadãos ficam desapontados com isso. Por isso é que nós vemos muitas pessoas desiludidas com a política, a dizer que os partidos são tudo iguais, que os políticos querem roubar e enriquecer à sua custa e por aí fora. Há um desencanto, porque tem que haver a separação do trigo e do joio entre os bons políticos e os maus políticos. Muito bem. Que relação aqui existe entre a cidadania e a política? A cidadania e a política estão intrinsecamente ligadas, porque a cidadania é o direito de participar na administração do Estado, eleger e ser eleito, ser um cidadão eleitor, gozar de direitos políticos. O que são os direitos políticos? É o cidadão com mais de 18 anos poder votar, poder ser candidato a qualquer cargo político, eleger e ser eleito, participar, porque nas ditaduras não existe o direito de cidadania. Quem manda são os ditadores, e a classe dirigente, e a burguesia, e a classe dominante, como no tempo do Salazar isso se verificava, não é? E no tempo da monarquia absoluta, no tempo dos reis, era o clero, nobres e povo, que eram as classes dominantes, e o povo não tinha direito a nada, era só para trabalhar como escravo. Atualmente, nas sociedades modernas, os cidadãos são livres, são livres de expressar a sua opinião, aquilo que pensam, expressar as suas opiniões através da escrita, através dos órgãos de informação, através de várias formas, não é? E essa livre expressão não pode ser alvo de perseguição, nem alvo de sanções. Mas a democracia é um sistema que está em constante aperfeiçoamento. Por exemplo, em Portugal fala-se muito em democracia e em liberdade, mas o cidadão, se for criticar o governo, se for criticar um governante, é processado pelos tribunais. Os tribunais ainda são fascistas, não são democráticos. Portanto, ainda existem pulsas reacionárias e fascisantes no meio da democracia portuguesa que têm que ser eliminadas. Qual é a importância do diálogo e da tolerância na cidadania? A democracia e a cidadania têm muito que ver com a tolerância, porque a tolerância é aceitar o outro não como nós queremos que ele seja, mas como ele é. Numa democracia avançada e pluralista, as pessoas não podem ser discriminadas pela sua condição económica, pela religião que seguem, pelo clube que gostam, ou pelo sexo ou a raça, não podem ser discriminadas por isso. Tem que haver uma tolerância mútua, tem que haver uma pluralidade de opiniões, e essa pluralidade também tem que se exprimir através dos órgãos de informação, através do debate político, todos os cidadãos podem participar, e uma democracia só será perfeita quando as pessoas se sentirem livres para expressar aquilo que pensam, sem serem alvo de represálias ou de qualquer perseguição, quer seja económica ou jurídica. E assim sendo, o que significa para si ser tolerante? Tolerante é um pouco isto que acabei de dizer, é aceitar as opiniões dos outros, mesmo que nós não concordemos com elas. Por exemplo, a nível da imprensa, a nível dos órgãos de informação, eu acho que um órgão de informação, se é democrático, quando escreve coisas que alguém não quer que escreva. Porque quando o jornalista é impedido de escrever alguma coisa porque alguém não quer que escreva, então nesse caso não há liberdade de expressão. Havia um célebre jornalista inglês da BBC que morreu nos anos 50, que era o George Orwell. Ele foi jornalista da BBC, combateu na Guerra Civil de Espanha, era um homem multifacetado e ele escrevia vários livros sobre o problema da democracia e da liberdade de imprensa. E ele dizia claramente que num órgão de informação, o jornalista tem que ter a liberdade de escrever aquilo que alguém não quer que se escreva. Quando ele não tiver liberdade para isso, o órgão de informação não existe como tal, apenas faz publicidade. Porque a verdadeira democracia, a verdadeira tolerância expressa-se nisto. Termos que ouvir opiniões com as quais não gostamos e que não partilhamos, mas temos que ouvir e temos que tolerar, porque são as opiniões das outras pessoas. Tem que haver uma tolerância mútua.
Que isso é que é a verdadeira democracia. Tudo o que fugir daí resvala para a ditadura, resvala para o despotismo. Bem, nós damos por concluída a nossa entrevista. Muito obrigada, Sr. Coelho, por ter estado aqui conosco. Muitas felicidades para vocês e que aproveitem realmente a oportunidade que têm da escolaridade, que hoje vos é ministrada, porque quando eu tinha a vossa idade não podia estudar gratuitamente, foi uma conquista do 25 de Abril. No meu tempo, para estudar o 7º ano do Liceu Antigo, tinha-se que ir para o Funchal para o Liceu, era muito difícil de lá entrar, era necessário o exame de admissão ao Liceu, e só os filhos dos ricos é que podiam lá ir, o pobre nem tinha direito a nada. E hoje vocês realmente têm direito à cultura, acesso a coisas que eu no meu tempo, quando tinha a vossa idade, não tinha, nem de perto nem de longe, não é verdade? Muito obrigada.